Salve geral família, tudo bem com vocês? Zique Ribeiro na voz. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas o homem já tá aí. Para o Brasil apareça, pelo amor de Jah, meu pai. Já tinha uma galera. Já tinha uma galera. Já tinha uma galera antes de eu. Salve, Ico, beleza? Bom, irmão. Já tinha uma galera. Eu tô esperando só ele entrar aqui pra poder eu chamá-lo, porque não tem como chamar ele sem ele estar aqui. Agora sim, entrou e assinou. Agora vai, viu, galera? Paulão, não tô conseguindo te chamar, cara. Me chame. Me chame então pra conversa, porque tá tendo um probleminha que eu não tô conseguindo chamar você. Mano, cara, dá problema. Eu não tenho web. Caralho, velho. Tiveram um probleminha técnico aqui, mas já tá resolvido. Acontece até na Consegue me Globo. ouvir? Consigo sim, negão. Perfeitamente? Tá com um pouco de eco, mas eu consigo te ouvir sim. Tá. Você consegue ouvir o comentário no fundo? Tá aqui. Consigo, tá legal, tá batendo legal agora. Uma music. Tá com eco, negão? Eu tô te bacana. Tá ouvindo legal aí? Deixa eu ver aqui. Já é. Pronto, agora tá batendo. Acho que é a internet, cara. Valeu. Então, família, salve geral a todos. Para Conversa de Rap 3. E hoje recebendo aqui meu parceirinho, Paulo Brasil, certo? Um dos grandes Firmeza, negão. pais aí do rap nacional. E eu apresentasse para quem ainda não conhece você, o trabalho que desenvolve do rap nacional e internacional, certo, Bial? Pode ir, tá. Velho, seu áudio tá cortando um pouco. Deixa eu tentar pegar o fone de ouvido. Tá cortando o áudio. Vou ver aqui. Casa, certo? Agora consegue me ouvir melhor? Consegue me ouvir melhor agora? Agora sim, agora tá batendo. Então fechou. Vou botar aqui o meu fone de ouvido para poder ficar melhor aqui, né? Tá meio contra a luz aqui, mas acho que mais tá legal. Já é. Tá Então, batendo legal família. aqui, cara. Então, valeu. Então, família, certo? O nosso convidado de hoje é Paulo Brasil, certo? Ele que é pesquisador, escritor, colunista do Algampazan, né? Do site Algampazan, que é um site dedicado à música e, sobretudo, à música rap, um site de notícias, de informações, conteúdos, resenhas sobre música e sobre a música rap. E ele é nosso convidado hoje do Conversa de Rap 3, né? Eu gostaria de começar, Paulo, com como é isso, né? Primeiramente, eu queria saber como foi que esse deu com o movimento de rap, como se você já escrevia sobre outros gêneros musicais,
e tal, e o rap, primeiro, e teve encontro primeiro com o hip hop e depois passou a escrever hip hop. O hip hop já escrevia antes. Me conta aí como é que foi esse aí. Tá cortando, mas eu entendi a sua pergunta, negão. Cara, é o seguinte, o meu envolvimento com o rap, na verdade, com o rap em si, eu conheci o rap no final de 93 para 94, eu já comecei a escutar os primeiros raps. Um amigo meu veio de São Paulo e trouxe umas fitinhas pra mim, aí nessas fitinhas tinha Taíde DJ1, tinha Racionais, tinha Câmbio Negro, tinha a Taliba, tinha um monte de gente, e aí, na verdade, eu não sabia quem eram esses rostos, quem eram os rostos por trás daquelas vozes, entendeu? Porque a gente ainda não tinha acesso à mídia especializada do rap, e aí eu não sabia, muito tempo depois que eu vim associar aquelas vozes, que pra mim já era familiar das fitinhas que eu escutava, aos rostos, com o advento da MTV, né? Quando surgiu o Yo. Quando surgiu o Yo, não. Na verdade, hoje o Yo já existia. Quando o Yo passou a pegar aqui, ainda com uma qualidade muito ruim, isso em 96, 97, quando quem apresentava era Rodrigo Brandão, que era do Mamelo Sound System, né? Que é o P-Funk. Eu comecei a ver quem eram aquelas pessoas, quem eram os rostos por trás dos nomes como Racionais, Sistema Negro, GOG, Câmbio Negro, a Taliba e a Firma, né, essa galera toda do Região Abissal. Essa geração toda que eu conheci, tive contato com essa galera toda de vez, na verdade. Certo. E me diga uma coisa, no caso, então você já ouvia rap antes, né? Já ouvia desde o final de 93, cara. Então, mas assim, tem alguma influência? Você foi influenciar? Tem algum laço familiar, algum amigo seu que te apresentou? Ou foi você mesmo que pulsou e gostou daquilo ali? Pô, é isso aí que eu vou querer ouvir. Como é que foi isso? Cara, na verdade, o que é que eu escutava assim efetivamente, por incrível que pareça, você pode até achar graça. Eu via muito aquelas coletâneas chamada de Rap Brasil, que era aqueles funks cariocas que vinham através daquelas coletâneas da Rede Globo, que tinha Márcio Goró, tinha Cidinho e Doca, tinha MC Massinho. Eu escutava muito isso, muito isso. Aí depois veio o Claudinho Bochecha, essa galera toda. E o rap veio um pouquinho depois disso tudo. Sim. Massa. Agora, dentro você lembra, essa pergunta que eu ia fazer, deixa para depois, eu vou fazer agora. Você lembra qual foi o primeiro rap que você teve contato, que você ouviu e gostou e queria pesquisar mais e tal? Como eu te falei, eu tive contato com muitos rappers diferentes de uma única vez por causa dessas fitinhas que os manos traziam de São Paulo pra mim. Mas o que bateu pra mim, assim, logo de primeira, assim, que eu me identifiquei, foi Taíde DJ1, cara. Taíde DJ1. Na época ainda era Pergunte a Quem Conhece. Não foi na época do lançamento, foi alguns anos depois. Eu tenho até o CD aqui, que eu guardo. Taíde é foda. Eu guardo tudo que eu posso do Taíde. Porque Taíde, pra mim, é a personificação do hip hop nacional. Foda. Taíde é foda mesmo. Monstro. Eu costumo dizer que ele é o doutor do rap nacional. É o Taíde, monstrão. E antes de eu entrar na questão do Agampazan, eu queria saber como se deu o seu processo, porque você já falou sobre o encontro com a música rap de ouvinte, né? Eu queria saber como foi o seu encontro com o movimento hip hop, a questão das posses, né? As reuniões que havia em coletivos, núcleos, como é que é a sua inserção do Paulo Brasil militante do movimento hip hop, né? Cara, na verdade, essa questão do hip hop quanto a movimento organizado, quanto essa questão mais ativista do hip hop, eu tive contato depois. Eu tive contato... Porque aqui em Salvador não existia lojas especializadas em CDs de rap. Não tinha. Então você comprava uma coisa ou outra assim nas grandes lojas, como Gabriel Pensador e esses artistas que transcendiam o mercado do rap porque tinham suporte de uma grande gravadora. Então uma outra coisa que aparecia, como Sampa Crio e coisas do tipo. Mas assim, o meu contato inicial com o hip hop aqui, quanto a movimento organizado, foi através de Shiba. Eu conheci Shiba
numa loja chamada Colemerma, final de 97 para 98, tinha lá no Orixás Center, e era onde eu costumava comprar os meus CDs de rap. E o bacana dessa loja é que ela não era só uma loja de comprar CD, era um ponto de encontro também. E tinha a vantagem de que aquele CD que você não tinha no momento, o dono da loja, você dava um nome e tal, e ele encomendava, entendeu? Aí com 15 dias o CD chegava e tal, então eu acabava convergindo ali. Aí em uma dessas minhas idas para comprar CD, eu conheci Shiba, né? Shiba, que é DJ do Apanigé, que é da primeira geração do hip hop daqui da Bahia. E aí ele me fez o convite, aí eu fui nessas primeiras reuniões que já não era só no Negro, né? No Pelourinho, já era no passeio público ali no Teatro Vila Velha. E aí quem me iniciou no movimento hip hop quanto a movimento organizado, porque eu fui entender como era que funcionava as posses, a conjuntura dos elementos, foi com Shiba. Shiba, com certeza. Foda, foda. Quero mandar até um salve pra Shiba do Apanigé, monstrão, que é professor, né, dos DJs aqui da primeira geração do hip hop baiano. Monstrão. Antes de qualquer rede social existia Shiba. Rapaz, Shiba, chama você de coroa. A Shiba daqui a pouco a Shiba chegar no rolê. Quero mandar um salve Basílio, que tá aí na Vai dando um salve rapidinho, continue. Record, certo. Quero mandar um salve para Jucas.pizza, que está aí também na área. Quero mandar um salve para Alex da Bahia, que está aqui também. Certo? E eu quero mandar um salve também para quem mais entrou aqui, meu Deus do céu, para Ângelo Mercedes, Nico, para Michele Lima também, que entrou aqui. Michel Lima, desculpa. E mais um outro mano aqui que eu esqueci o nome dele, Michel. Aparece aí, que ele deu uma Michel é amigo de Miliano. Michel, parceirote. Aí, ó, parceiro, pega pra poder somar no Vitória é chato da porra, mas é sangue bom pra caralho. Ah, tá. Luiz aí também não mandei um salve pra João Basílio. João Basílio é parceiro. Salve Arthur, monstrão. Arthur Alial Insano. Então, num caso, você começou a participar de algumas postos. Eu queria que você me dissesse se você fez um trânsito entre várias postos que tinha aquelas reuniões de pessoas do movimento hip hop, ou você é daquela leva, né, da geração do Apanigé, que tinha a Posse Ori, que é uma das mais conhecidas da cena do hip hop baiano, mas eu queria saber se você transitou entre outras posses aqui na Bahia, como foi, se foi um mais de dentro do movimento, ou você ficou mesmo naquela que você foi convidada pelo DJ Shiba do Apanigé? Já é. O seguinte, cara, eu nunca fui ativamente membro da Posse Ori de estar nas reuniões todas as semanas, mesmo porque nessa época foi quando eu estava trabalhando de office boy na empresa, que foi meu primeiro emprego. Então acontecia às vezes de eu ter uma demanda muito alta de trabalho e não dava tempo de chegar a tempo da reunião. Mas eu frequentava esporadicamente. Quando ficava tipo uma semana sem ir, na outra semana que eu voltava já tinha muita gente que não estava na semana anterior, naquela semana que eu fui. Porque a gente estava tendo aquele entendimento de como era que funcionava a coisa toda, entendeu? A galera era muito nova, muito verde. E a Posse Ori serviu de escola para que a gente pudesse levar aquele conceito de hip hop organizado para as nossas quebradas. Quando eu parei de frequentar as reuniões da Posse Ori, que a Posse Ori estava para terminar, que surgiu a Rede AE, eu já não estava mais. Eu já estava trazendo aquele aprendizado que eu tive na Posse Ori para dentro da minha quebrada, entendeu? Foi quando eu fui convidado para a família CTN, que é o núcleo de hip hop que tem lá na minha ex-quebrada, né, onde eu morava. E aí esse aprendizado que eu tive lá na Posse Ori, eu trouxe para minha quebrada, entendeu? Aqueles conceitos organizacionais, de organizar evento, fazer fanzine, aquele trabalho todo que a gente tinha, eu aprendi e difundi, entendeu? Ajudei a difundir na minha quebrada. Massa, disseminando o conhecimento da cultura hip hop. E qual era a sua quebrada? Quebrada de Narandiba, a região do Cabula, Tancredo Neves, aquela região ali. A própria Posse Hip Hop União dos Manos surgiu depois dessa fita aí da Posse Ori, cara. Que é com Aspre, que é uma outra posse importantíssima. Tô até escrevendo um artigo sobre isso. A relevância das posses e dos eventos de quebrada na cidade, que isso ajudou a difundir o rap na cidade, quando teve essa virada dos anos 90, entendeu? Primeira década dos anos 2000. Esses eventos de quebrada foi o que configurou o que a gente entendia como um evento de rap de quebrada, que a gente até então só entendia rap no Pelourinho, rap quando teve o Racionais ali na Quinta Ponte. A gente trouxe o hip hop pro berço, entendeu? Pra dentro da quebrada. Massa.
eu costumo dizer que esses trabalhos, que são trabalhos orgânicos, eles são como é que eu posso dizer? Eles são a escola do hip hop. Eu não gosto nem de falar sobre raiz, porque a palavra raiz, né, tem várias ramificações, também muita complexidade falar de raiz, mas eu costumo dizer que esses eventos que são feitos na comunidade de hip hop são escolas, porque são eventos que não só formam MCs, DJs, boys, grafiteiros, mas formam também ouvintes, formam um público de rap. E isso é muito Com importante. Com certeza, e tem aquele viagem de cidadania também, cara. Sim, sim. É uma coisa que é atualmente pouco valorizada entre pessoas que compõem o movimento, né? Pensar em pessoas que são articuladores, organizadores do movimento hip hop. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre a sua inserção no Agampazan. Como é que você conhece o Agampazan? Se você está no Agampazan desde a fundação, se você veio depois, se você já escrevia antes do Agampazan, como é isso aí? Já escrevi assim. Na verdade, o que aconteceu? Eu comprava muita revista de rap, entendeu? A Rap Brasil, a Rap News, aquelas revistas antigas que já não existem mais, que foram descontinuadas. Eu tenho todas essas revistas em casa aqui, entendeu? Eu tenho uma caralhada de revistas. Desde a primeira edição? Todas, absolutamente Caralho. todas. Absolutamente todas. Da Rap Brasil, foi da número 1 a número 36, depois ela teve um reboot, mudou de nome, lançou 4 edições, depois a editora Scala, que era quem editava, descontinuou a revista, veio uma outra editora, publicou uma chamada Cultura Hip Hop, teve mais 4, e também teve outras revistas que não foram tão longevas quanto essa, mas também tiveram uma contribuição massa no rap nacional, e eu tenho essas outras também, cara, tem uma caralhada de revista aqui. E aí o que acontece? Eu comecei a ler aquilo e comecei a parar para perceber, tipo, eu posso fazer algo desse tipo, mesmo não tendo formação acadêmica na área nem nada, mas eu entendia que eu poderia escutar um disco de rap e fazer as minhas impressões sobre aquele disco, entendeu? E aí foi quando eu entrei para um blog chamado Olha Onde a Favela Chegou, que era um blog de um irmão chamado Léo, e nesse blog, o que a gente fazia? Basicamente, a gente entrevistava... Ele ainda existe, se você colocar no Google você encontra, só que ele está inativo, a gente não tem publicado mais nada. E a gente finalizou as atividades dele acho que em 2012, e aí teve um hiatozinho até 2016 com relação às coisas que eu escrevia, e aí eu conheci o Danilo no grupo do WhatsApp que você estava na época, chamado Um Novo Pensamento, daqui do parceiro Ciso, lembro. Da galera toda, da galera do Soco no Olho, e aí eu conheci o Danilo lá. Lembro. E aí, presencialmente, eu só fui ter um contato com o Danilo quando teve aquele primeiro show do Eduardo aqui, que foi quando ele lançou o primeiro álbum solo, que ele estava recém-saído do Facção Central, já tinha lançado o primeiro livro e tudo. Aí foi quando a gente começou a desembolar essa ideia de escrever. Ele perguntou se eu tinha interesse em escrever, eu falei que já tinha um blog que eu escrevi tudo sobre hip hop, só que eu tava meio que enferrujado, entendeu? Eu já tinha muito tempo que não escrevia nada. Aí ele, não, cara, você não quer escrever, não? Pô, eu falei, cara, eu escrevo. Aí acho que o primeiro texto que eu escrevi, cara, se eu não me engano... se a memória não me trai, foi um texto sobre o Rage Against the Machine, tá ligado? Que não era nada de rap. Apesar de que tem um vocal de rap. Mas é rap, né, velho, também, né? Não deixa de ser. E é a minha banda gringa preferida, tá ligado? Sim, minha banda gringa preferida. Eu falei, porra, já tenho a biografia dos caras, já li 2 vezes. Escuto os discos quase que todo dia. Porra, vou escrever essa porra aí, velho. Eu falei, cara, é o seguinte, não sou profissional, tá? Escrevo só as minhas impressões. Aí mandei o texto pra ele curtiu tudo. Aí ele fez umas edições, umas adaptações, mas a ideia central do texto foi toda. Aí eu me empolguei, aí o segundo eu já escrevi sobre o Planet Hemp, entendeu? Foi sobre a primeira passagem do Planet Hemp aqui em Salvador. Não, a segunda, que teve o show cancelado em 97. Teve essa matéria de jornal até hoje, Jornal à Tarde. Falsifiquei documento para ir pra esse show, que só poderia entrar maior de idade, tá ligado? Mas o show foi cancelado. Falsifiquei documento, cara. Peguei identidade. Isso foi em 97? 97? Foi em 97, tem matéria guardada aqui, matéria física guardada. Isso foi o segundo show. E aí foi cancelado porque primeiro só poderia ir maior de idade, entendeu? E aí depois o delegado na época, acho que foi um delegado chamado Itamir Casal, não sei nem se ele ainda está trabalhando, ele disse que ele configurou o show como praticamente uma biqueira, né? Uma parada de tráfico de drogas. Porque os caras tinham um discurso pró-maconha, aí foi o argumento que eles usaram para poder cancelar o show. Mas aí eu guardei a matéria, entendeu? Tenho a matéria até hoje. Quer dizer que o Estado, né, que é repressivo, que é responsável por essas apreensões,
cancelou o show, alegando Cancelou? que teria tráfico de drogas no show. Cancelou, porque disse que estava tendo aquele tanto de gente ali, estava configurado como tráfico de drogas. Os caras foram enquadrados como no artigo 288, cara, formação de quadrilha, era uma banda. É foda, velho. É foda, né? É uma coisa que Xarope MC sempre fala. Eu sou de uma geração um pouco mais à frente, tipo, eu comecei a fazer rap, né? A produzir rap mesmo, escrever, cantar em 2009. Mas Xarope, aí é Planet, é foda. Pô, tem tudo, cara. Xarope falou uma vez que tinha esse negócio, né, velho? Que ser do rap naquela época era foda, era o tempo todo em quadro, era interrupção de shows. Você tem toda aí a caminhar. Aí a do Planet. Tem aqui a discografia Planet completa do Planet. Aqui é. É mesmo? Tudo. Minha banda nacional preferida, cara. Eu acho que você é suspeito também. sobre falar com essa banda nacional preferida, que você tem tanta coisa boa aí, né? Eu tenho o Pavilhão 9. Porra, Pavilhão é foda, Pavilhão é foda. Pavilhão voltou aí, mas só que os caras voltaram. Não foi muito pra frente, não. Só tem um bom disco, que teve resenha logo a passar. É foda, é foda. Trabalhar com banda é muita gente. E os caras sempre têm aquela coisa de desavença, né? Eu queria, Paulo, que você, como você já escreve sobre o movimento hip hop, escreve sobre rap, escreve sobre artistas de outros gêneros, eu queria que você, assim, falasse um pouco sobre o cenário do rap. Queria que você traçasse realmente um paralelo, assim, né, do cenário do movimento hip hop, que é melhor falar de tudo mesmo, colocar logo os 4 elementos juntos, ou 9, da época, né, que você inseriu, né, que eu não gosto de ficar separando. Queria que você falasse do movimento hip hop, assim, do início, né, na década de 90, aqui em Salvador, Bahia, para o cenário atual, né? Como é que você encara essas mudanças? O que é que você achou de interessante? Que aspecto você destaca como positivo? Quais você destaca como negativo? O que você comentasse sobre isso? Cara, é o seguinte, antigamente era muito difícil se fazer rap. Ainda é difícil de fazer rap. Qualquer tipo de manifestação cultural que seja alternativa, que não transite pelo mainstream, que você não tenha um grande empresário por trás para poder financiar o seu trabalho, é difícil de fazer. Só que hoje eu acho que o artista ele tem mais autonomia sobre o próprio trabalho, sobre a construção do trabalho, sobre a distribuição do trabalho, sobre fazer com que esse trabalho chegue ao seu público, sem necessariamente passar por um atravessador. E isso é meio que antagônico, porque antigamente no rap, os poucos artistas que tinham um vínculo com a grande gravadora, eles eram boicotados. Por exemplo, se você for pegar um bom grupo de rap, o Gigabu, por exemplo, vamos pegar o Gigabu, do PMC. O Gigabu, ele lançou um disco pela EMI Music. A EMI é o grupo Virgin, que é um selo da... É um selo inglês. Pra você ter ideia quem é a EMI foi a gravadora que lançou toda a discografia do Legião Urbana e até hoje a gravadora do Paralamas do Sucesso. Tá ligado? E aí o que acontece? A galera que não transitava por dentro dessas gravadoras olhava pra esses artistas meio que com a cara feia. Tipo, aquele cara tá fazendo um tipo de rap, tá lançando por determinada gravadora, então o trabalho dele, porventura, pode não ser autêntico, porque tem interferência da gravadora, porque atende aos interesses daquele grupo que tá financiando. Teve tudo isso, tá ligado? Era poucos, mas tinha. O Pavilhão 9 foi um grupo que foi boicotado, primeiro porque era com banda, tinha muito essa polêmica de rap com banda na rap. Rap tem que ser base, MC e DJ, tá ligado? E também porque os caras tinham uma gravadora que não era grande. Na época era a Paradox Music, foi quando os caras lançaram os 3 principais discos, pelo menos os que mais vendeu. E aí tinha, por exemplo, shows que os caras não contratavam o Pavilhão 9 pra tocar, porque os caras eram com banda e pertenciam a uma gravadora X, entendeu? Não era uma gravadora independente. Só que hoje o artista não precisa passar por isso, ele não precisa ter esse respaldo de gravadora. Ele lança o trampo dele e bota na pista e já foi, meu irmão. Chegou na galera que ele quer que chegue, ele tem mais autonomia, entendeu? Foda, velho. Foda. Isso que você colocou é um ponto muito importante, porque até hoje, você lembrou muito bem, até hoje acontece esse preconceito, até entre nós, assim, entre nós, movimento hip hop, por exemplo. Eu já ouvi de amigos meus que são MCs falar assim: olha, esse negócio de rap com banda não dá certo, não. Rap tem que ser só DJ MC. Eu já vi rappers falando que o rap que lançar, por exemplo, vou citar um nome aqui porque é da cena local. Armengue, MC Armengue, lançou um disco que a Sony distribuiu, aí
Alguns Sim, caras já sim. pegaram o disco, olhava torto. Então, tem esse problema ainda que, às vezes, impede que o rap e o movimento hip hop avance, essa falta de diálogo com a gravadora, porque o público, penso também que o público do rap é muito xiita, é muito chato, e alguns MCs que fala que é perda de autenticidade se o cara lançar um álbum pela gravadora, enfim. A gente sabe que tem todas as limitações, as imposições da Sim, gravadora, claro. até porque a gravadora, o foco é no mercado, o foco é na venda. Claro. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a música rap é um gênero musical que também é um entretenimento, né? Que também precisa ser vendido e precisa ser consumido. Até porque os caras que fazem música rap precisam sobreviver disso. Então é uma coisa realmente complicada. Eu queria que você avaliasse para mim, especificamente, o cenário local, assim, o cenário baiano. Como é que você vê? Houve um avanço em relação à produção artística dos artistas da década de 90 para os artistas do ano 2000, ao final do ano 2000? Houve algum regresso em termos do pensamento realmente hip hop, pensando na questão que você colocou no início, né? De realizar alguns eventos na periferia. Claro que eu não estou falando dessa coisa da pandemia, estou falando pré-pandemia, antes de pandemia. Você Sim. acha que houve lacunas em relação a eventos que reúnem pessoas que compõem o movimento hip hop, por exemplo, no caso grafite, DJ, MC, b-boy, se houve descentramento, se esse descentramento ainda acontece, se Sim. a coisa já está mais amarrada hoje. Queria que você comentasse isso especificamente, falando da cena local, mas você pode também abranger, pode falar também do cenário nacional também. Sim, claro. Por exemplo, eu acho, da minha opinião, tá? Eu não sou dono da verdade, nem quero ser. Deus me livre, né? Beleza. Mas assim, eu acho que se for falar de hip hop propriamente, houve uma evolução sim, no que se refere ao rap, e talvez ao hip hop não. Por que que eu falo isso? Porque os elementos do hip hop hoje, eles são cada vez mais autônomos entre si. Eles criaram seus nichos de maneira isolada, existem suas bolhas. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Tem uma galera que faz rap hoje que não conhece Ananias Break, tá ligado? Talvez tenha Sim. dançarinos de break hoje que não conhecem Ananias Break. Não dá pra você falar da história do Uhum. hip hop de Salvador sem falar da história de Ananias Break. É intrínseco, Sim, sim. entendeu? Não tem como falar. E eu acho que as pessoas, porque fazer rap eu creio que não é tão difícil, mas ser hip hop dá trabalho, cara. Ser hip hop dá trabalho, porque ser hip hop demanda você estudar a cultura, estudar os conceitos. O hip hop é uma cultura que ela não é permanente, fixa, ela tá sempre mudando, tá sempre se agregando novos valores. Quando eu comecei a ouvir rap, por exemplo, quando se falava de hip hop, se falava de três elementos, que era MC, break e DJ. Com o passar do tempo, a gente foi tendo um entendimento que o rap não é só, o hip hop não é só MC, break e DJ. O elemento que a gente chamava de rap é dividido em duas categorias, que é o MC e o DJ. E aí você tem o grafite, né, que é o grafiteiro, e o b-boy, cara. E aí já tem essa questão de que a Harrison veio falar alguns anos depois sobre os 9 elementos, que aí já entra a questão da cultura, desculpa, já entra a questão do conhecimento, já entra a questão do beatbox, moda, empreendedorismo. Eu sei que quando ele parou para estudar sobre o próprio hip hop, ele chegou à conclusão de que o hip hop não tinha mais nem 3 nem 4 elementos, e sim 5. Ou, desculpa, e sim 9 elementos, tá ligado? Só que ninguém fala mais sobre isso, porque se você for fazer um encontro de hip hop, numa semana de hip hop, por exemplo, a galera não quer ouvir isso. Eu acho que é meio que didático pra essa galera, a galera tá numa velocidade muito rápida, então não quer parar pra entender. É foda. Uma das coisas que eu. Não que eu refuto, né? Porque não estou aqui para poder, como você falou também, não sou dono da verdade. Eu vou pegar um gancho, vou ir na sua onda sobre o que você colocou. Eu vou começar a comentar isso com a frase, né? Que Renan Inquérito fala, né? Na música. Esqueci agora o nome da música, acho que é com a participação de Tulipa Ruiz, que ele fala que o rap é que nem escola. Tem uns que estudam e outros que só cola. E é uma Sim, coisa que eu concordo muito com ele. E com o movimento hip hop é assim, né? Tem pessoas hoje que são b-boys, são MCs, são DJs, né? São grafiteiros, mas só que não conhecem, por exemplo. Hoje em dia eu conheço, sem citar nome por questão de ética, não vou citar o nome de ninguém, mas eu conheço grafiteiros que não sabem a história do grafite. Eu conheço DJs que não sabem a história do DJ.
Eu conheço DJs que não sabem o que foi Corrux, que não sabem o que foi Grandmaster Flash. Porra. Fica uma lacuna aí. Eu conheço É rappers católico tipo assim, e não que não sabem o que é uma conhece o Taliba, que não Papa. sabem que eu... É, velho. Então, tipo assim, eu conheço rappers tipo, que não conhecem MT Bronx, que não conhece Ty DJ1, que não conhece o Alibi, que não conhece Guidacho Tem de 21. monte, cara. Eu conheço rappers da Bahia, tipo, que não conhece nem bandas que são, assim, em relação a Que esse são caso do precursores são aqui. bandas novas. Tipo, não conhece bandas como o Verso 2, como o Afrogueto, não conhece MC Spock, e isso é complicado porque a gente não tem como avançar numa cultura, até no gênero Quando a gente não se musical, conhece, sem né? conhecer seus precursores. E sem conhecer seus precursores. E B-Boys que, como você falou, que não conhece o Ananias Break, e isso gera uma lacuna. Com relação a essa questão do quinto elemento e dos 9 elementos, uma coisa que não é que eu não refuto, na minha opinião, minha humilde opinião, quando se coloca na universidade, por exemplo, que eu pesquiso hip hop, quando alguns teóricos que discutem hip hop, pesquisam hip hop, falam que existe um quinto elemento, eu fico meio assim com o pé atrás, porque para mim, todo tipo de elemento do hip hop é conhecimento. Para mim, o grafite é conhecimento, para mim, o rap é conhecimento, para mim, o b-boy Com é certeza. conhecimento. Eu sei que se fala de conhecimento da cultura, mas, tipo assim, esses elementos, digamos assim, você estudando eles separados, estudando eles juntos, ele está te permitindo conhecimento. Se você pega, por exemplo, um grafiteiro que vai para uma quebrada fazer um grafite, ele estampou ali a arte dele na parede, no muro, onde quer que seja, ele está levando conhecimento para cada É um quebrada tipo ali. de Então, o hip comunicação, hop, com certeza. isso, ele carece de pessoas para se aprofundar, mas dizer que o cara que está ali discotecando na performance, que está o break, o cara do salão de break que está ali fazendo um passo ali, está transmitindo conhecimento ali daquela forma, né? Mas eu entendo com essa questão do quinto elemento de que eu entendo que o viés de que, como se pensam disso, acho que o que eu interpreto é que essa galera que fala isso, elas querem dizer o seguinte: olha, não adianta você dizer que é MC só porque você tem uma camisa larga, só porque você tem uma corrente no pescoço. Se você não sabe o que significa essas duas letras, né? M e C. Você não sabe a história do hip hop, não sabe onde que foi disseminado, onde que ele surgiu, né? Onde que ele teve mais influência. Então, se você não conhece isso, fica difícil você bater no peito e dizer que é MC. É como dizia Criolo, né? Ser MC não é só Photoshop e refrão, cara. Então, a gente tem que sentar para conversar. Eu entendo. Agora, sim, eu também não saio por aí falando assim, ó, tem o quinto elemento, que é o conhecimento. Eu não falo isso. Eu digo, ó, é importante conhecer a história do hip hop. É porque você anula o ensinamento do que os outros elementos passam, né? Não estou entendendo o que você está falando. Isso, acho que é como se é como assim, se você invalidasse o ensinamento dos outros elementos. Pode crer. Faz sentido, sim. Quando a universidade fala que tem um quinto elemento que é o conhecimento, eu falo assim, peraí, Racionais, MVB, esses caras que não chegaram nem a sequer concluir o ensino médio, eles não têm conhecimento para transmitir, Então a coisa a gente tem que parar para conversar. Essa ideia do conhecimento, você acha que é mais uma questão de você estudar mesmo os fundamentos, entendeu? Eu acho que quando se instituiu essa ideia de quinto elemento, foi das pessoas estudarem. Porque hoje em dia, por exemplo, eu classifico o público do rap em 3 tipos. O público que consome o rap como entretenimento, e pode ouvir outra coisa também, não tem por que não ouvir, tá ligado? Ouvir outras coisas, porque tem gente que é altamente eclético, e não tem problema nenhum em ser. Mas tem gente que escuta de maneira apenas por entretenimento, tem gente que procura se aprofundar, e tem gente que realmente é um ativista do hip hop. Esses que são ativistas, para mim, hoje são os mais raros, entendeu? Mas eles existem. Sim. Eu quero mandar um salve aqui para André Miranda, que entrou aqui na nossa live, João Basílio, meu parceiro, Rita de Cássia e Robert 239, monstrão. Ele botou aqui, se está no movimento e não conhece a história, tá por fora. É verdade, eu também concordo, João Basílio. Mas, ainda falando dessa lacuna dentro do movimento hip hop, Paulo, você acha que essa mudança de geração, né, esse público novo do hip hop, porque quando a gente fala de hip hop, a gente está falando de artistas e público também, né? Porque sem público não tem hip hop e sem artista não tem hip hop. Então, é uma relação mútua entre público e artista. Quando eu falo de hip hop, eu agrego todo mundo que está envolvido com a cultura, independentemente de ser MC ou não. De ser b-boy ou não, claro. ou não, entender ou não.
Então, você acha que... Eu já fui discriminada por não lidar com nenhum dos elementos do hip hop diretamente, mas isso depois eu te explico. É outra fita. O cara chegou pra mim uma vez e perguntou qual o elemento do hip hop, o elemento primário, né, que compõe o hip hop, eu lidava diretamente com esse elemento. Eu falei que não cantava, eu até tive um grupo, mas era tão ruim que graças a Deus acabou. Por amor ao hip hop eu acabei, era miseravelmente ruim. E aí, o cara que tentou me anular, porque eu não lidava diretamente com nenhum elemento primário da cultura, entendeu? É como se eu fosse menos hip hop do que qualquer outro, por causa disso. É foda. Só um minutinho, Dani. Eu vou pedir para poder você entrar no meu Instagram para você. É Zique Reteiro, com 2 R's e a senha de 182040 UR. A senha de Zique ao vivo. Caralho. Não, pode hackear, que eu vou trocar aqui. Mas como eu falo muito rápido, não pegaram, não. Troca esse bagulho depois. Eu vou trocar, assim que eu vou trocar, porque acho que aqui me parece que vai cair. Eu pedi pra minha companheira logar aqui no Instagram dela para poder entrar por lá, porque me parece que vai dar um bug aqui. Mas vamos continuar. Então, o que é que acontece? Você tem o vídeo de tuberculose, que eu falei bem rápido. Você acha, Paulo, que essa lacuna que tem, porque, por exemplo, a primeira geração do hip hop nacional e baiano, houve aquela questão da ideia de revolução, de mudança, transformação, educação, cultura, mudanças para o povo preto e tal, teve essa questão. A segunda geração, né, que é ano 2000, final do ano 2000 até 2010 e tal, porque o hip hop está na terceira geração. Tá? Sim. E houve já foi deixando isso um pouco de lado. Você acha que isso tem a ver com a transição de governo, né, com a mudança de governo, ou você acha que isso realmente é uma questão geracional, a geração seguinte acha que isso não tem mais relevância, tanto quanto a música, tipo, o cara acha que saber a história de quem foi os primeiros DJs não interessa tanto quanto aprender a discotecar ou produzir beat. O cara que começa a rimar, para ele não interessa tanto quem foi Bambá, quem é Racionais, ele não interessa muito para ele quem é o RZO, não interessa para ele quem é o Emmett Bronx, não interessa para ele quem é o MC Spock da Ganja, Afrobeat vs 2, esses caras que não são a gênese do hip hop, falando da Bahia e do Brasil. Então, você acha que essa lacuna tem a ver com a transição de governo, ou realmente tem três posições? Você acha que foi o fato do governo ter transitado? Você acha que é uma falta de interesse realmente da geração? Ou você acha que a primeira geração e a segunda geração não ensinou, não educou, de fato, essas pessoas para elas darem seguimento realmente a esse conhecimento sobre o hip hop, que é interessante para a formação do próprio hip hop, da cultura, né, cara? Porque sem história não tem cultura, sem cultura não tem história. Claro. Cara, é o seguinte, eu acho que tem uma série de fatores aí, uma série de questões que a gente tem que analisar e não olhar essas questões de maneira isolada. Por exemplo, o boom dessa geração mais promissora do hip hop, que eu me refiro à geração que formou, que deu esse entendimento do que era hip hop pra gente, foi justamente naquele período do governo Lula, que, diga-se de passagem, foi o governo que mais dialogou com o hip hop. Se você for parar para fazer uma busca lá atrás, fazer uma pesquisa rápida, você vai ver que as casas de hip hop no Brasil, elas começaram a ser difundidas, serem abertas no Brasil dentro do governo Lula. Lula recebeu uma galera do hip hop, recebeu MV Bill, GOG, recebeu Ed Rock, recebeu Nega Giza, uma galera do Brasil inteiro, lá em Brasília, tá ligado? Para poder discutir os interesses do hip hop. E a gente não teve essa abertura com nenhum outro presidente, nem antes, e muito menos agora. Agora então é que fudeu. E aí o que acontece? Eu acho que envolve um pouco de como a gente estava aprendendo o que era hip hop, a gente não soube lidar. As pessoas que souberam aprender, a ter o conhecimento, a entender o hip hop como uma coisa importante, algumas dessas pessoas não souberam difundir o aprendizado, entendeu? E aí o que ocorre? Tem outra questão também. Quando chegou a geração seguinte, querendo ou não, a coisa já era menos difícil. A coisa já não era tão difícil como era antes. A galera já tinha acesso à tecnologia, já tivemos uma abertura maior de acesso a celular, à internet. Então, eu entendo que talvez
os reclames dessa geração seguinte tenham sido outros, entendeu? E aí essa geração caiu dentro de um hip hop de maneira mais descompromissada. Não estou dizendo que eles mereçam ser menos respeitados por causa disso. Porque nem todo mundo tem a obrigação de ser ativista. Se você se diz fazer parte do hip hop, você minimamente tem que entender o hip hop, entendeu? Eu entendi, Paulo. É que, assim, para mim, em especial, realmente, eu entendo a sua fala, né? Você, ao mesmo tempo que você faz a sua opinião sobre, né? Ao mesmo tempo que você emite sua opinião sobre, você também não descarta, né, a forma de pensar dessa geração atual e tal, e que você entende também que as demandas deles são outras, né? Que é diferente da demanda da geração passada. E essa reflexão realmente é importante, que é uma coisa que eu também não tinha pensado, né? Eles têm outras demandas, porque a geração anterior preparou o terreno, né? Pavimentou a pista. Agora, pensando na questão do conhecimento, eu levo isso para um lugar mais abrangente, no sentido de que eu penso assim, não adianta também o cara... Isso eu levo para todas as culturas musicais, pensando na música em especial, a cultura musical. Se o cara, tipo, não tem como o cara dizer que é um roqueiro, por exemplo, sacou? Se ele conhecer Little Richard, se ele conhecer Chuck Berry, se ele conhecer pessoas que foram a gênese do rock, né? O Jimi Hendrix e tal, né? Porque Elvis, né? Por causa de todo esse processo de branqueamento do rock, da mídia e tal, não tem como você falar de rock sem saber, sem falar. As pessoas não tem como ouvir a palavra rock sem ouvir o nome Elvis. Mesmo que não conheça, mas já ouviu em algum lugar. Elvis, o cara fica empurrando mesmo, não tem jeito, não, vai empurrando, né? Então, é diferente dos Racionais, né? Que os Racionais tomou na marra. Hoje em dia não tem como falar de rap sem falar Racionais, porque os caras... Não dá, mas a gente tá falando de um fenômeno à parte, né? O Racionais sozinho é um capítulo na música brasileira. Não foi a EMAI, nem a Sony que fez com que a Racionais... Como não foi a EMAI, nem a Sony, nem a Universal Music que fez você falar assim para moleque, pô, você conhece um exemplo, assim, vou botar aqui bem de forma rápida. Você conhece, sei lá, vamos botar aqui, BK. Pô, não, mas você conhece a Racionais? Conheço, né? Isso não foi da noite pro dia, a gente sabe muito bem, que foi com muita luta. Mas conhece. É diferente a forma como os caras ficaram, assim, no mais trem. Mas o que eu penso, né, hoje, é que a geração anterior, e isso não é papo de velho, não é dor de velho, não. Mas eu entendo que a geração... É porque, né, o cara quando passa dos 20, começa aquelas coisas. Antes de eu comentar sobre o que... Salve, Iris. Antes de eu comentar o que o JB falou. Eu penso que a geração anterior, ela ensinou muita coisa no sentido de pensar no pensamento revolucionário mesmo, pensar em transformação. Claro que tem a parte musical, a parte da arte e tal, mas... A geração anterior veio com uma pegada muito revolucionária, porque, por exemplo, hoje eu estou no mestrado. Era o contexto social que a gente se encontrava. Me impulsionou para esse... me impulsionou para esse lado foi Racionais, foi MBB, foi Região, porque eu não tenho referência assim, de pessoas que estudaram aqui na minha família, em especial, pensando aqui meus irmãos, minhas irmãs e tal. Então, quem fez com que eu buscasse conhecimento, estudar e tal, e pá, foi o rap. Né? Não vou falar assim, vou falar de Racionais porque foi o primeiro grupo que eu tive contato, mas... Ver várias pessoas, MVB... Diria aquele presidente lá que elegeram que Racionais foi a porta de entrada, né? Foi a porta de entrada. Aquele presidente lá. É verdade. Só que ele fala a porta de entrada para outras coisas. Entender, com certeza, a porta de entrada para a universidade, para o conhecimento, foram os Racionais MCs, MVB, o Facção, né? Mas eu acredito Entendeu? que isso é comum, isso era comum e é natural que nessa época a maioria dos discursos do rap tivesse esse viés mais politizado, tivesse mais esse discurso de enfrentamento, mesmo porque se a gente for parar para analisar dentro de um contexto histórico, o processo democrático do Brasil, a reabertura foi em 85, quando acabou a ditadura. O que acontece? A coletânea Consciência Black, não. A coletânea Hip Hop Cultura de Rua, ela saiu em 89, cara. Então, de 85 para 89, a gente ainda vivia uma sombra de ditadura. Porra, tá rolando aqui, peraí.
Você é monstro, na moral, velho. Tá rolando aqui. Aí o que é que acontece, bicho? Então a sombra dessa ditadura ainda pairava no ar, mesmo porque o método, por exemplo, que a polícia utiliza até hoje é uma herança dessa época, entendeu? Então, esse discurso de enfrentamento para aquela juventude da época era comum. Sim. Realmente, Paulo, você tem razão. Acho que você tocou num ponto importante, né? Que é a questão do contexto, né? Isso que é importantíssimo também. Com A gente certeza, pensar o cara. contexto dos anos 90, final dos anos 90, o Brasil tinha acabado de sair da ditadura, então o contexto Salve, social João. fez com que essa geração, essa primeira geração do rap e a segunda, né, de 2000 até 2009, 2010 ali, tivesse esse viés mais politizado pelo fato, né, do país pelo fato do país estar naquele momento vivendo um momento muito difícil, né, de repressão, violência policial, genocídio, que até hoje tem. Só que naquela época era Até hoje tem. gigantesco, digamos assim. Então, Eu a acredito que segunda hoje os geração, pontos de distração são maiores. Por isso talvez o discurso seja isso mais realmente ameno. você tocou num ponto importante que o contexto ajudou muito. Salve para Alessandro Martins, JB, que falou que o público do rap Salve, Alessandro. não é chato, exigente. JB, eu tô falando chato no sentido mesmo semântico de ser exigente. A live vai cair, porra, se cair a gente entra de novo. Mesmo com toda essa onda, Morou, ainda meu somos irmão. resistência. Somos resistência. Sempre. Somos mesmo, Sempre. sempre. Salve Alessandro Martins, salve Iris. Não fala desse cara, não. Cara, quem? Maria Barreto. O cara que eu não falei o Enfim. nome, que eu só citei a parada lá. Aquele cara que é presidente aí Tá, do país entendi. aí. Você não citou realmente, entendi. Saquei, Não! associei agora. Você já assistiu Harry Potter? Você já assistiu Harry Potter? Já assistiu? Já sim, a Pedra Filosofal. O vilão do Harry Potter, as pessoas não gostam de falar o nome, entendeu? Mesma coisa. Ah, entendi, saquei, Tá ligado? saquei. Eu Então é não pelo falo, certo, é melhor não não dou moral, falar para não. não enaltecer, né? Porque falar dele Não, aqui, né, é dar não. vazão para. É dar mídia para ele, né? Eu tô falando, eu É chamo aquele cara melhor lá. Aquele cara lá. não falar. Agora, Paulo, me responda uma coisa, porque tem muita gente aqui na live que não conhece, né, o hip hop, que nunca pararam para poder chegar e escutar algum álbum de rap, assim, não tem contato com a cultura hip hop de fato. Só realmente, assim, por estar passando na rua, tá um carro tocando Nego Drama, que hoje é impossível a gente passar na rua, não passar um carro É o tocando hino da Racionais. Então, quebrada. Racionais é aquela coisa, eu sempre digo isso, que Racionais é como se fosse a mesma coisa de Beatles, de Rolling Stones, Gilberto Gil, Sim, Caetano, Jorge Ben. Dentro do rap, Racionais é isso. Então é uma coisa que não tem como, tem que pôr a estátua pros caras, não tem como de correr, não. cara, é foda. Agora eu queria falar uma coisa, tipo, eu queria que você, se tivesse aí também, fácil, que tipo de leitura você indicaria para alguém que está realmente começando a ter contato com a cultura hip hop, quer conhecer mais sobre o hip hop e sobre a música Mas, rap? João, E bagulho. que tipo de álbum você indicaria, assim, de rap, você indicaria para alguém que está iniciando no rap, quer conhecer um pouco sobre rap? Eu queria saber qual a indicação que você daria, né? Oh, você vai me chamar de guardinha, eu tô até dizendo. De coroa do rap. Velho, hoje o rap tem múltiplas vertentes. Hoje tem trap, tem boom bap, tem... João Basílio faz umas paradas loucas que ele mescla com música de sofrência. É um dos caras mais versáteis do rap. Ele tá aí na live, ele tá ligado. O cara é foda, tá ligado? Mas assim, da minha época, das coisas antigas que eu via que eu acho que ainda são relevantes, por exemplo, a arte do GOG nunca vai ficar velha, cara. O GOG nunca vai ficar velho. Racionais, algumas músicas não envelheceram muito bem, mas na maioria do repertório é foda, tá ligado? Indico qualquer coisa do Racionais. Você sabe que o meu artista preferido do rap nacional é GOG, né? Você sabe, né? Mas, assim, por incrível que pareça, o meu álbum preferido do rap nacional de todos os tempos não é um álbum do GOG. É um álbum do Said. Deixa eu mostrar aqui qual é. Deixa eu mostrar aqui, cara. Aguenta aí. Não, tá Autografado, claro. cara. Não, pode ficar tranquilo que eu tô aproveitando aqui. Esse é Assim que a Minha Humanidade? Não, esse aqui é o Preste Atenção, de 1996. Aqui, pra mim, é o melhor disco do rap brasileiro, cara. Pra você, é o melhor disco de rap nacional. Pra mim, o melhor Basílio disco do rap Barril. nacional, cara. Tem outros dele, tá ligado? Mas de todos os esse, tempos? cara,
Se você mandar eu fazer uma lista de top 5, Taíde vai estar. Esse disco vai estar em qualquer lista minha. Tá ligado? E O que esse, você falou é esse vem aqui, cá, ó. esse é o primeiro álbum do Taíde, não? Não, o Esse primeiro é o álbum primeiro solo álbum do do Taíde, Taíde. não? Não, o primeiro álbum solo do Taíde eu pergunte a quem conhece, que saiu logo depois do Hip Hop Cultura de Rua. Esse aqui, ó. Esse aqui é de 89, cara. Esse Esse aqui é de JB é a 80. maior onda, velho. Esse CD é a melhor, porra. O outro que eu JB, gosto você tá muito, xingando demais na minha quer live. dizer, Tem criança assistindo aí, rapaz. eu vou. Esse eu vendo a R$ 1.000. Aí, antes que eu vendo por 1.000 conto. Comerciante. Esse aqui É o também. magnata do rap, Sou é fã João de Taíde, Basílio. cara. Demais. Não, é o homem. Monstro, monstro. Aí é o nosso Suge Monstrão. Knight aí E do vem rap. cá, Paulo, de Cara brabo. livro, assim, sobre a cultura hip hop. Livro sobre rap, sobre grafite, sobre DJ, sobre b-boy. Que tipo de livro você indicaria, assim, para alguém que tá a fim de conhecer, basicamente, tipo assim, um livro mais pedagógico, digamos assim, um livro que, digamos assim, tá iniciando ali o público do rap, ou para poder formar um admirador, um simpatizante da cultura. O que é que você Ó, indicaria, né? Que livro você indicaria para alguém que está a fim de conhecer um pouco sobre o movimento hip hop? cara, hoje a gente tem uma quantidade grande de livros. Mas por incrível que pareça, acredite, a maioria das publicações, pelo menos que eu entendo que existam sobre o tema rap ou hip hop, não são livros escritos por pessoas do hip hop. São livros acadêmicos. E não que não sejam importantes, são, e tem que existir sempre esses livros acadêmicos. Mas esses livros, eles têm uma linguagem, por serem acadêmicos, eles têm uma linguagem muito rebuscada. Então, para uma galera que está começando agora no hip hop, que quer entender a história da cultura hip hop, pode se assustar. A maioria dos livros que eu tenho, inclusive, são todos com essa linguagem mais acadêmica. Sabe aquele tipo de livro que você está aqui lendo com o dicionário do lado? Tipo, porque, o que esse cara está dizendo? Tá ligado? São bons, esses registros têm que existir, mas o que me incomoda é que tem a galera do hip hop não escreve. A galera do hip hop, Ô, infelizmente, Paulo, quando falo não segura escreve, eu aí. falo livros. Eu sei, você tocou num assunto que eu queria falar agora. Você Vai. falou num assunto que, para mim, é o melhor assunto que a gente ia entrar aqui no nosso bloquinho. O que é que eu vou fazer, velho? E você Esse bagulho transita pelos dois universos, que você transita pela academia e pela rua. É foda. Esse bagulho tá querendo cair. Eu faço o seguinte, velho. Eu vou fechar aqui e a gente volta, pode ser? Ou você tá ocupado? Demorou, meu irmão. Rápido? Demorou. Tá bom. Tamo junto. Tá bom, Daqui a pouco eu rapidinho. tomo água aqui. Tá certo.